Oi, pessoal. O nosso trabalho de materiais e suas propriedades é sobre a liga de nitinol aplicada no estente coronário. Meu nome é Pablo. E o meu é Lara. O estente coronário ele é um equipamento que permite a desobstrução de uma artéria que tem a chance de entupimento. A fixação dele depende do equilíbrio entre a resistência da parede arterial e a força radial do estente. A escolha do tipo de estente depende muito da anatomia arterial e da morfologia da lesão. O nitinol, especificamente, é uma liga de níquel e titânio e é um dos metais mais utilizados para os estentes. Ele é uma endoprótese do tipo autoexpansível, ou seja, ele fica dentro da artéria, e as suas propriedades que possibilitam esse desempenho bom seriam as propriedades mecânicas, a biocompatibilidade e outras características específicas dele que a gente vai ver mais adiante. Para outras aplicações, o nitinol pode ser usado de duas formas. O nitinol denso, ele tem aplicações para a área aeroespacial, e o nitinol poroso para outras aplicações médicas, mas muito aproveitado pela sua capacidade de ótima integração e a boa fixação entre a liga e o osso. A biocompatibilidade é um conceito que ele tenta balancear o equipamento que vai dentro do organismo e o seu desempenho da sua função específica em relação à sua deterioração. No nitinol, a biocompatibilidade é excelente, apesar da preocupação grande da liberação do níquel, que seria tóxico para o organismo. Só que, como a gente vai ver agora, a resistência à corrosão ela é muito presente, justamente porque o nitinol, que seria níquel e titânio, ele interage com o oxigênio que está no organismo, e esse titânio vai criar, junto com o oxigênio, o dióxido de titânio, que é impermeável e não libera níquel no organismo. Já para a natureza intermetálica do nitinol, ela apresenta força de ligação maior do que as ligas convencionais, e isso impede que os íons se movimentem na corrente sanguínea. Bom, a estrutura cristalina da liga de nitinol, ela vai variando. E isso é muito importante para as propriedades neurodiformes e pela elasticidade. Dependendo do estímulo que ela recebe, ela pode variar entre a fase austenítica, que é a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, ou a fase martensítica, que é a estrutura monocíclica. Bom, a primeira propriedade importante é a memória de forma. Ela tem a capacidade ela está associada à capacidade do material de recuperar a sua forma original quando ele é aquecido. Como a gente pode ver isso na imagem, em que o fio de nitinol ele é deformado fisicamente a baixas temperaturas. E ele só vai voltar à sua forma original quando ele for aquecido. E ele consegue recuperar a sua forma quando é submetido a uma deformação entre 8 a 10%. Bom, a mudança de forma, ela ocorre por conta da mudança entre a estrutura cristalina, a austenítica e a martensítica. E essa variação, ela ocorre por conta da variação de temperatura e tensão. A fase austenítica, ela é caracterizada por ser formada em altas temperaturas, e ela é muito mais estável do que a fase martensítica, que também é formada a baixas temperaturas. Como a fase martensítica ela é instável, ou seja, tipo, a estrutura ela vai variando, ela pode apresentar diferentes conformações, dependendo da forma como ela foi feita. E um dos exemplos disso é a martensita maclada, que é formada apenas com a variação da temperatura, e a martensita desmaclada, que é formada com a variação da temperatura e tensão. E isso pode ser visto na imagem ao lado, em que, por exemplo, no início a gente tem um material na fase austenítica. Se ele for resfriado, ele passa para a fase martensita maclada. Só que como a martensita ela é instável, ao ser aplicada uma tensão a baixas temperaturas, ela passa da fase maclada para a fase desmaclada. E para que ela volte à sua fase original, é só submeter o material a um aumento de temperatura. Bom, esse material, ele possui 4 pontos específicos de mudança de fase, que pode ser visto no gráfico, que é o ponto MF, MS, AS e AF. A memória de forma, ela pode ser classificada em unidirecional ou bidirecional. A unidirecional é quando o material só vai retornar com um aumento de temperatura, diferente da bidirecional, em que tanto com o aumento ou a diminuição da temperatura, o material retorna à sua fase normal. A liga de nitinol, ela é do tipo unidirecional. E a sua deformação, pode ser vista, pode ser caracterizada com os pontos desse gráfico, quando ocorre uma deformação abaixo da temperatura MF ou entre as temperaturas MS e AS, e o material é deformado entre essas temperaturas, ele só vai voltar à sua forma original quando ele for aquecido cerca de 40 graus acima da temperatura AF. Outra característica do nitinol muito marcante também seria, além do efeito de memória de forma, seria a superelasticidade. A superelasticidade é o fenômeno que acontece, que mede a capacidade do material de ser submetido a uma tensão e depois retornar ao seu estado original após o alívio dessa tensão. Para o caso do nitinol, ele tem duas pré-condições, que são estar na fase austenítica e estar abaixo da temperatura MD. MD seria a temperatura em que esses efeitos ainda são aplicáveis e a temperatura limite em que pode ser mudada para a fase martensítica por meio de uma tensão. A superelasticidade ela começa com uma tensão gradual,
para a transformação da fase martensítica, até a conversão total. Após essa conversão total, ocorre o relaxamento, ou alívio dessas tensões, que leva a um retorno muito gradual para a forma austenítica. E, como a gente já viu antes, essas deformações consideradas elásticas podem ser de cerca de 8 a 10%, e não ocorre dano permanente, o que é muito maior do que a gente está habituado em ligas metálicas mais convencionais. A partir desse gráfico, a gente pode observar os diferentes fenômenos que acontecem. Para curvar, a gente tem uma temperatura acima da temperatura limite que foi mencionada anteriormente. Nessa temperatura, as tensões aplicadas causam uma deformação permanente, ou seja, deformação plástica, e não é possível a transformação de uma fase para outra, ou seja, austenítica para martensítica e vice-versa. Para a curva B, a temperatura em que é aplicada a tensão seria entre AF e MD, ou seja, ainda está dentro do limite em que é possível ocorrer a superelasticidade. Nessa fase, ele está na estrutura austenítica e é aplicada uma tensão onde ocorre deformação elástica, e essa deformação retorna à sua forma original assim que é aliviada essa tensão. Por isso é caracterizada a superelasticidade. Para a curva C, a temperatura em que é aplicada a tensão seria abaixo de AS, e ela ainda está na estrutura de martensita. Essa tensão aplicada causa uma deformação elástica, e essa deformação elástica só é recuperada com aquecimento, que é, como a gente já viu antes, o efeito de memória de forma. Esses efeitos que a gente viu anteriormente são caracterizados pelas propriedades mecânicas do nitinol. As propriedades mecânicas podem ser determinadas por meio de diversos ensaios. Entre eles estão os ensaios de tração, em que, de acordo com os estudos que a gente analisou, puderam ser determinados que valores para limite de resistência à tração em intervalo entre 895 e 1300 megapascal. Outro ensaio possível também seria o ensaio de dureza, que ele determina a propriedade que mostra quão resistente à penetração o material é. E para o nitinol, nesse mesmo estudo, foi usada a escala do método Vickers, que foram encontrados intervalos entre 420 e 440, e essa faixa seria análoga ao valor de 5, na escala de 1 a 10 mOs, podendo aumentar levemente conforme o seu aquecimento, ou seja, o tratamento térmico. Para a fadiga, não existem muitos estudos ainda, mas um dos exemplos que a gente pode usar seria a FDA, que seria basicamente a Anvisa dos Estados Unidos, que ela pede stents que resistam à fadiga por 10 anos, ou cerca de 400 milhões de ciclos. No nitinol, é muito especulado que essa camada de oxigênio, de dióxido que foi mencionada antes na biocompatibilidade, ela seja responsável por causar trincas e consequentes fraturas. Entretanto, experimentos mostraram que o tratamento térmico, que já foi mencionado também, pode ser uma maneira de contornar esse problema. Aqui nós temos mais um gráfico de tensão-deformação para a estrutura austenítica, em que no intervalo de 0 a A ocorre apenas deformação elástica, no intervalo de A a B, a tensão passa a transformar a estrutura austenítica em martensítica, e as duas estruturas acabam coexistindo nesse processo. Na linha tracejada que a gente tem de B' até A' até 0, a martensita já é predominante, mas ocorre um alívio de tensão que retorna para a austenita. Voltando para a curva não tracejada, nós temos de B até C um intervalo em que não são necessárias tensões mais altas para conseguir continuar transformando a austenita em martensita. De C até D já ocorrem planos de escorregamento e deformações permanentes, e a partir de D, tensões maiores poderiam causar uma possível fratura no material. Aqui nós temos mais um gráfico de tensão-deformação, dessa vez para diferentes temperaturas e, consequentemente, diferentes estados. Na curva A, a gente tem uma temperatura em que foram aplicadas as tensões menor do que MF, ou seja, baixíssimas temperaturas, e o estado martensítico já está consolidado. Dessa forma, é caracterizado o efeito de memória de forma, porque ele só voltaria ao estado original após o aquecimento. Para a curva B, a gente tem uma temperatura entre AF e MD, que seria a temperatura limite, como eu já tinha mencionado. Ele está na fase austenítica e ocorre o fenômeno de superelasticidade. Para a curva C, a temperatura é maior do que MD, ou seja, a temperatura limite para que ambos os efeitos ocorram. Então, acontece a deformação plástica antes mesmo que a mudança de fase possa acontecer. Bom, existem diversas formas de fabricação da liga de nitinol, mas para a aplicação de stent coronário, a metalurgia do pó é o método mais utilizado para fabricar essa liga. E, basicamente, o níquel e o titânio, eles são transformados em pó, e eles são misturados para que fiquem da forma mais homogênea possível. Mas um dos grandes problemas desse método é a formação de fases intermetálicas e a presença de impurezas. E essas formações indesejadas, elas alteram as importantes propriedades que a gente já viu, que é a memória de forma, a superelasticidade, altera a densidade, e alterando essas propriedades, torna-se inviável o uso do nitinol no stent coronário, além do que também deixa o material mais frágil e aumenta o risco de rompimento do stent coronário, liberando o níquel na corrente sanguínea, que é um elemento tóxico para o corpo humano quando ele está presente em grandes quantidades. E com a liberação do níquel no corpo humano, aumenta a chance do desenvolvimento de hiperplasia local. Bom, então, concluindo, com todas essas propriedades apresentadas no material, é possível a gente observar que a liga de nitinol é muito viável para esse uso, e por conta de todas as suas propriedades, e
O stent coronário, ele é uma endoprótese muito importante, que vem prevenindo várias doenças, e a sua cirurgia é minimamente invasiva. Então, por isso que é importante encontrar o melhor material para se adaptar ao corpo humano. Em especial, a propriedade de memória de forma, ela facilita ainda mais a sua cirurgia, porque antes dele ser inserido no corpo, ele pode ser compactado a baixas temperaturas, e assim que ele é inserido na artéria, ele vai expandir, e aí ele vai exercer seu papel, que é permitir a passagem da corrente sanguínea. E como a corrente sanguínea tem uma temperatura mais elevada, ocorre o fenômeno da memória de forma, que ele vai voltar à sua forma original, antes de ter sido deformado. E além disso, também é importante destacar, claro, a super elasticidade, a biocompatibilidade, e a resistência à fadiga e corrosão. E aqui, só para finalizar, são todas as referências bibliográficas que a gente utilizou para fazer esse trabalho. É isso, obrigado.